Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nós vamos dando início a mais essa videoaula e hoje nós vamos estar falando sobre um padrão de projeto que é o Data Access Object, que é muito conhecido como DAO. Tá? Hoje nós não vamos falar de uma, assim, não é uma tecnologia igual a gente já vinha estudando em outras aulas, né? Por exemplo, JDBC, outras coisas que a gente vinha estudando. Hoje o que nós vamos falar é como é um modo de programar, é um jeito de programar, um padrão de se programar, uma forma que vai facilitar o nosso desenvolvimento. Né? Que vai ser assim o DAO, né, no geral? Até a outra aula, quando a gente falou de JDBC, a gente pegou o código e ficou tudo misturado, meio que bagunçado. Aí o que vem ser o DAO? É um jeito organizado de a gente poder fazer o acesso às bases de dados, ao banco de dados, ao arquivo XML ou o que for. Então vai ser uma forma de organizar isso aí, tá? Isso que vai ser esse padrão de projeto Data Access Object. Tá, mas o que é um padrão de projeto? Né? Um padrão de projeto, que a gente tem N padrões de projeto, tem vários, ele apresenta uma possível solução para problemas que surgem com frequência nos projetos. Então, se a gente observar os projetos, né, de desenvolvimento de software, nós vamos observar que os projetos, muitos projetos apresentam problemas que vão surgir em vários projetos. Por exemplo, eu quero fazer um sistema para uma farmácia, eu vou ter que acessar uma base de dados. Eu vou fazer um sistema para um supermercado, preciso acessar uma base de dados. Vou fazer um sistema para uma loja online, então precisa acessar uma base de dados. Então você está vendo que o mesmo problema surge em projetos diferentes. Né? E eu estou falando de base de dados, mas tem outros problemas que vão surgir em projetos diferentes. E aí a gente consegue criar uma solução para esse tipo de problema. E essa solução deve ser uma boa solução. E também é possível reutilizar em diferentes projetos. Então ela tem que ser genérico o suficiente, essa boa solução deve ser genérico o suficiente para que eu utilize em N projetos. Tá? Então, de uma forma genérica e também boa, de solucionar determinados problemas. Isso vai ser um padrão de projeto. Tá? Então, uma forma que eu posso usar em um projeto, por exemplo, numa farmácia, num projeto de uma loja online, num projeto de uma loja, de um sistema de supermercado. Então, vamos supor que tem soluções que eu posso usar nessas diversas situações e é uma solução boa, genérica o suficiente para aplicar em tudo. Então, isso vai ser um padrão de projeto. Tá? Então, alguém criou, é bom o suficiente, outras pessoas começaram a utilizar. Então, vamos falar agora especificamente do padrão de projeto DAO. Tá? Que é o que a gente vai ver hoje. É utilizado para abstrair e encapsular o acesso à fonte de dados, que pode ser banco de dados, arquivo de texto, XML, JSON e etc. CSV. Então, não importa onde esteja a base de dados, tá? Eu consigo abstrair e encapsular o acesso a essas bases de dados. Então, pode ser também um web service, então os dados vêm de um web service e eu consigo encapsular isso aí, abstrair para o resto da minha aplicação não se preocupar de onde é que esses dados estão vindo. Tá? Então, continuando, o que eu vou fazer? Eu vou desacoplar a camada de negócio da minha camada de dados. Né? Então, fiz o meu programa, tá lá, busquei os dados da minha camada de dados de forma totalmente desacoplada. Se em um determinado momento eu precisar mudar a minha base de dados, o resto do meu programa eu não vou me preocupar, ele já está funcionando. Então permite que eu faça troca de base de dados sem alterar a camada de negócio. E essa troca de base de dados não necessariamente é simplesmente trocar um banco de dados relacional por outro, como a gente viu lá quando falou de JDBC, basta mudar uma string, né? A string de conexão e o drive. Mas não simplesmente isso, eu posso mudar completamente, eu posso estar utilizando uma base de dados, por exemplo, banco de dados MySQL, e depois mudo. Não quero usar mais base de dados MySQL, quero usar um arquivo XML. Né? E aí, como o meu código é totalmente desacoplado, eu não mexo nas minhas regras de negócio, não preciso mexer na minha view, não preciso mexer em mais nada, basta mudar, basta modificar o DAO. Tá? Modifiquei lá no DAO, o resto pronto, já está funcionando, não preciso me preocupar. Então facilita bastante na hora da gente estar construindo aí nossos projetos e precisar da manutenção nesses projetos. Então as operações de CRUD, elas serão executadas pelas implementações do DAO. Tá? Então vamos lá, continuar. Né? Quem serão os participantes do DAO? Né? Então eu vou ter uma interface, eu vou ter as classes e
os meus objetos de modelo, que é o objeto que realmente faz parte da minha aplicação. A interface define as operações padrões que devem ser realizadas com os objetos modelo. Então, por exemplo, eu vou ter uma interface e nessa interface eu tenho, por exemplo, o método inserir, o método deletar, atualizar, atualizar ou editar e o pesquisar, por exemplo. Então, na interface eu digo quais são as operações que serão possíveis fazer. Então, por exemplo, vamos dizer que é inserir e deletar. Aí na minha classe DAO é onde eu realmente vou implementar a função inserir e deletar. E eu posso ter várias classes DAO que implementam esta mesma interface. Então, uma determinada classe DAO pode ser, por exemplo, DAO MySQL, a outra pode ser, por exemplo, DAO XML, a outra pode ser, por exemplo, DAO Web Service. Então, eu posso ter várias implementações, classes implementando esta interface. Tá? Então, a classe que implementa a interface é responsável pela manipulação efetiva e real das bases de dados, sendo que pode ser banco de dados, XML, etc. E o objeto modelo é um objeto simples com métodos para escrita e leitura. Então, por exemplo, pode ser o meu cliente, o meu produto, o meu funcionário, né, o meu estoque, etc. Então, os itens de uma compra, esses vão ser os meus objetos modelo. Tá? Então, eu pego um objeto modelo, passo para a minha classe DAO, que está implementando essa interface, e, por exemplo, ele vai inserir isso numa base de dados. Tá? Então, é isso aí que vai acontecer. Aqui, a gente tem um exemplozinho, que aí acho que fica mais fácil da gente compreender. Então, eu vou ter uma classe pessoa, que é o meu modelo. Tá? Aí essa pessoa tem, por exemplo, nome e idade. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, nós vamos fazer, eu vou ter o código também, tá? Então, tem uma classe modelo. Aí tem a interface que está falando, ó, eu vou ter um cria pessoa, um pega pessoas e pega pessoa, um edita e um remove pessoa. E depois eu vou ter a classe concreta, né, que vai implementar esta interface. E aí vai estar implementando todos os métodos que tem aqui na interface. E aí eu posso ter uma lista com os dados que eu tenho lá na minha base de dados, apesar de que essa lista aqui eu não preciso ser um atributo da classe não, tá? A gente vai ver. E aí tem depois, né, a minha função main, meu servlet ou o que for, que vai estar utilizando esses outros caras aqui, ok? Então, que vai usar o DAO, que vai usar a classe pessoa, tá? E aqui está a bibliografia de onde eu tirei esse material aqui e vamos para a prática, fazer um exemplozinho, ver como é que isso aqui vai funcionar. Além disso, eu vou mostrar também um outro padrão de projeto que é a fábrica, tá? A fábrica de objetos. Mas já aí vamos ver isso já na prática e aí vocês vão entendendo isso aqui, tá? Aqui eu já criei um projeto, tá? Eu chamei de padrão DAO. Aí eu vou vir aqui criar um pacote e vai ser o meu pacote, vou chamar aqui de modelo. E vou ter um outro pacote, modelo ou a minha regra de negócio, alguma coisa nesse sentido. E aqui dentro desse cara aqui, eu vou ter uma classe que vai ser a minha classe usuário, pessoa e etc. Na minha base de dados, eu vou usar a mesma base de dados que a gente tinha semana passada, que é uma base de dados que tem código, nome e idade. Tá? Uma tabela pessoa, com código, nome e idade, e eu tenho esses valores aqui, que os valores que a gente colocou de exemplo na última aula, tá? Então, eu já tenho uma base de dados com isso aqui, tá? Código, nome e idade. Lá a tabela chama pessoa e eu vou criar aqui uma classe. Pessoa não necessariamente precisa ser o mesmo nome, tá? Mas já vai facilitar, porque na base de dados eu tenho uma pessoa e aqui eu vou ter um objeto também, uma classe, perdão, chamada pessoa. Vou chamar aqui de pessoa. O que eu vou ter nessa pessoa? Eu vou ter código, a idade e o nome. E aí eu faço os métodos get e set. E pronto, só isso. Tá? Talvez você precise implementar também depois para comparar e etc, né? Mas, deixa eu ver. Já vamos colocar isso aqui logo. O equals e o hash code.
E nós vamos comparar por código, tá? Por isso eu vou marcar aqui só código. Então a chave primária minha é o código, por isso que eu vou comparar só pelo código, tá? Então eu vou ter aqui um equals, que vai comparar, cadê? Aqui, pelo código, tá? Só pelo código, porque a chave primária é o código e eu quero fazer assim. Beleza, então só isso. Pronto, esse é a minha pessoa, meu objeto, meu modelo, é isso aqui, né? Então eu vou ter um método construtor, nem preciso colocar, porque o Java já cria por padrão, mas talvez precisasse fazer alguma observação, alguma coisa, aí poderia implementar, mas nesse caso eu não vou implementar. E os getSet para tudo, incluindo os getSet que eu coloquei aqui para o código. Tá? Beleza, vou criar um outro pacote aqui. Que vai ser o pacote do DAO. Tudo referente ao DAO eu vou colocar aqui. E aí eu vou escrever aqui uma interface e também a minha classe, que vai implementar essa interface, tá? E aí eu vou chamar aqui de interface com esse nome aqui, ó, pessoa DAO interface, tá? Aí o que eu vou ter nessa interface aqui? Eu vou ter os métodos, por exemplo, cria pessoa, pega pessoas e etc. Então vamos lá. Primeiro vai ser o cria pessoa. Então vou ter um método aqui, cria pessoa. E aí o cria pessoa, ele vai receber como parâmetro uma pessoa, tá? Então pessoa e não retorna nada, tá? Vai ser void. E aí eu vou ter também public. Aí eu vou primeiro implementar só o cria pessoa e também o pega pessoas. Depois a gente se preocupa com o restante, tá? Só pra gente ver se a gente consegue realmente inserir e se a gente consegue listar e a gente vê se está funcionando. Funcionou, aí depois a gente implementa as outras coisas, tá? Então eu vou ter aqui um list do tipo pessoa. Aí eu vou chamar de pega pessoas e não recebe nada como parâmetro. Então vai ser um método que não recebe nenhum parâmetro e retorna todas as pessoas que estão na minha base de dados. Tá? Então observe que como é uma interface, quem for implementar ela pode buscar os dados ou inserir ou buscar os dados de um banco de dados, MySQL, PostgreSQL ou o que for. Pode buscar de um arquivo XML, um arquivo de texto, um web service, não importa. Tá? Então já tem a minha interface, aí vamos fazer agora a classe realmente, tá? E aí a minha classe eu vou chamar de pessoa DAO classe. E esse cara aqui ele vai implementar o pessoa DAO interface. Aí eu implemento aqueles métodos. Isso, né? Aí eu vou fazer outra coisa. A minha classe, assim, para que eu consiga criar uma pessoa, para que eu consiga pegar as pessoas, eu preciso fazer uma conexão com o banco de dados. Então eu vou dizer o seguinte, ó, assim que eu instanciar um cara do tipo pessoa da classe, eu já vou fazer a minha conexão com a base de dados. Tá? Então eu vou criar um método construtor para fazer isso. Então vai ser um método construtor que não recebe nenhum parâmetro, tá? E já cria uma conexão com o banco de dados. E eu vou ter aqui um connection. Esse aqui, ó. Que eu vou chamar de com. E esse cara,
Assim que eu instanciar um cara desse tipo, o método construtor executa e eu vou criar uma conexão, tá? Só que aí, pensa o seguinte, eu vou fazer algo do tipo assim, write nanger.getConnection, aí eu vou ter a string de conexão, que para o meu caso é essa aqui, que eu estou usando MySQL, e a base de dados que eu vou usar é o teste. Aqui, ó, já. Use teste, eu estou usando o teste, tá? Então é isso aqui. Só que aí, tá, aí esse cara aqui me retorna a conexão. Eu guardo aqui. Beleza. Mas aí pensa assim, por enquanto, né, nesse exemplo eu só tenho uma classe pessoa. Mas vamos supor um exemplo real, eu vou ter a classe pessoa, a classe produto, a classe forma de pagamento e etc. Então eu vou ter várias classes DAO que precisam se conectar com o banco de dados. Beleza, então eu vou repetir isso aqui em todas as classes do tipo DAO. Então na classe DAO para pessoa, na classe DAO para produto, etc. Só que aí, pensa o seguinte, num dado momento eu falo assim, não quero mais que esteja no localhost, não. Minha base de dados vai estar em outro local, vai estar em outro servidor, ou eu mudo o IP, ou qualquer coisa do tipo, ou a porta, ou qualquer coisa do tipo. Então eu vou ter que ir em cada uma das classes do tipo DAO e modificar isso aqui, né? Modificar isso aqui. Então isso aí é um problema, né? É chato, né? Vou ter que modificar isso aqui em vários lugares. Outras coisas também, porque não é simplesmente isso aqui, né? Para a gente implementar aqui direitinho, eu tenho que usar aqui o class ponto class ponto for name, e aí eu vou especificar aqui a string de o drive, né? E depois tenho que tratar o erro. Então, assim, criar uma conexão tem uns passos um pouquinho complicado, não é assim, exige algumas etapas, tá? E fora que eu tenho que fazer isso em vários pontos no meu programa, em cada uma das classes DAO. Aí eu começo a ter alguns problemas. E aí, para evitar esse tipo de problema, eu posso, sempre que eu precisar criar um objeto, que é um objeto complexo, meio complicado, eu posso utilizar um padrão de projeto que é a fábrica de objetos. E aí já facilita isso aqui para a gente, tá? Então eu vou fazer isso, não vou fazer a conexão aqui dentro desse aqui. Eu vou fazer a conexão dentro de uma classe específica que vai ser a minha fábrica de conexão, tá? Então eu vou criar aqui mais uma classe que vai ser a minha fábrica de conexão. Olha, é semelhante a isso aqui, ó. Esse cara aqui está servindo como se fosse uma fábrica. Esse método aqui é que cria o objeto. É mais ou menos isso que a gente vai fazer, tá? Aí para os alunos que assistem lá já fazer a disciplina de gerenciamento de dados para a web, já observou lá também que a gente usa os build, factor, né, build, etc, para criar. Então são fábricas. E aí nós vamos usar uma fábrica aqui também, nós vamos criar a nossa própria. O que eu vou ter nessa fábrica aqui? Eu vou ter um método público que vai me retornar uma conexão e vai ser, por exemplo, get connection ou em português pega conexão. Não vai receber nenhum parâmetro e vai retornar uma conexão. Então vou dar um connection aqui com e lá no final um return com. E aqui eu vou criar a minha conexão. Tá? Aí para eu criar a minha conexão, então já vou pegar esses dados aqui, Ctrl X, colocar aqui, ok, importa. Preciso especificar aqui qual que é a string aqui do meu drive, então já vamos inserir o drive aqui. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, adicionar, já o folder. Aí já vem aqui, não, eu já tenho, isso aqui é porque eu já tinha baixado, então eu já tenho aqui no meu computador. Se não, observe as etapas lá da última aula, para poder baixar o drive do MySQL, lá do site do MySQL, e aí, né, salva aí no seu computador e você vai precisar indicar aqui. Ou outra possibilidade, como nós utilizamos na semana passada, é utilizar o Maven, tá? E aí no Maven,
você vai especificar que quer usar o drive do MySQL. Né? Você vai especificar essa dependência aqui. Então tem as duas possibilidades. Tá. Aí aqui, né, vamos observar aqui qual que é a minha string de conexão. Então eu vou vir aqui, a string de conexão, não, perdão, a indicação aqui do drive. Copiei, colei, pronto. Então é isso, né? Especifico qual que é o drive que eu vou utilizar, string de conexão, trato os erros. Quer dizer, eu posso tratar os erros ou eu posso lançar esses erros para frente. Tá? Uma coisa que eu acho que pode ficar interessante é criar também uma classe de erro específica para quando eu me conectar com o banco. Que eu posso tratar só essa classe que eu criei, porque aqui vai gerar, eu tenho que tratar dois erros, um que acontece aqui e outro que acontece aqui. Então aqui eu vou ter um class not found exception e aqui eu vou ter um SQL exception. Tá? Então uma possibilidade é criar uma nova classe de exceção, então, sei lá, um conexão exception, por exemplo. E eu lançaria esse meu erro, tá? Lançaria aí. Então tem algumas possibilidades, tá? Aqui eu posso fazer o seguinte, deixa eu ver. Vou colocar um bloco try catch. Opa, não é isso. Aqui também. Vou colocar aqui tudo dentro desse bloco e não, fiz errado. Não é isso. Posso fazer assim, ó. Eu vou tratar e aí eu lanço. Então eu poderia dizer assim, tenta se conectar. Se conector, ótimo. Se não, retorna nulo, por exemplo. Então posso colocar um return null aqui. Ou eu poderia fazer o seguinte, vir aqui e lançar uma outra exceção, a exceção que eu iria criar, tá? Então tem várias possibilidades aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu vou colocar aqui. Eu vou lançar um erro, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma classe. E eu vou chamar de erro banco, por exemplo. Erro banco exception. Se eu escrevi certo. Exception. Isso. Então eu vou criar essa classe aqui. E aí vou falar que essa classe extend a exceção. E aqui eu posso sobrescrever os métodos construtores, tá? Posso fazer aqui, ó, botão direito, insert code, override método, deixa eu ver. Não esse, eu quero o construtor. Insert code, constructor, deixa eu ver aqui. Isso. Aí a gente sobrescreve esses caras, né? O exception sem parâmetro, o só com a string, né? Teria que fazer para cada um deles, tá? Mas, deixa eu ver aqui. Isso, é essa aqui, essa é a ideia, tá? E aí você coloca a mensagem de erro que você quer aqui, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um erro na base de dados. E eu vou colocar isso aqui para os outros também. Quer dizer, não, os outros já estão recebendo a mensagem aqui, então nem precisa. Beleza. Então só isso, tá? Essa aqui vai ser a exceção e a exceção que eu vou gerar, tá? Beleza? Salvar aqui, pronto, não preciso, posso fechar. Então eu vou dizer, ó, se acontecer algum erro no banco de dados, que pode ser este ou este, eu vou lançar
vou lançar um erro do tipo erro banco exception. Tá? Se você quiser saber exatamente qual que é o erro, você passa o cara aqui como parâmetro. Tá? Você pode fazer assim, ó. Então eu vou colocar aqui erro ao tentar se conectar. Bom, posso fazer dessa forma, tá? Pronto. Aí eu lanço só esse erro aqui. E pronto, no meu projeto eu vou trabalhar só com esse tipo de erro. Não preciso me preocupar com SQL Exception ou com Class Not Found Exception. Me preocupo só com o erro que eu estou criando aqui, que é o erro que eu vou utilizar para as coisas referentes ao DAO. Tá? É uma opção, tá, pessoal? Não necessariamente precisa ser esta opção ou a única opção. É uma possibilidade, tá? De se utilizar. Mas outra possibilidade poderia ser também assim, não quero usar esse cara, e aí você retornaria nulo e lá faria um if, ou então você poderia lançar só o SQL Exception, por exemplo, né? Aconteceu esse cara aqui, lança um SQL Exception falando, algum erro na conexão, podia ser isso também, tá? Um SQL Exception. Porque tudo que a gente vai trabalhar relacionado ao JDBC lança o SQL Exception. Então, seria uma possibilidade, tratar simplesmente SQL Exception. Então, aqui eu lançaria um SQL Exception. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Eu vou optar por fazer isso aqui e aí, beleza. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar a minha fábrica de conexão. Então, vou dizer assim, fábrica, conexão, vou chamar de fábrica, recebe, new, fábrica de conexão. E aí, com a minha fábrica, eu vou criar a conexão. Então, fábrica, ponto, pega a conexão. Aí, lembrando que esse cara lança um erro. Qual que é o erro? O erro banco exception, né? Então, eu vou lançar esse erro, tá? Pronto, só isso. E aí, nós temos que testar, né? Para ver se isso aqui vai funcionar, tá? Então, eu vou construir uma função main aqui, só para a gente poder testar isso aqui, tá? E aí eu vou construir uma pessoa DAO classe, chama aqui de DAO, new, pessoa DAO classe, beleza? E aí eu posso colocar aqui um try catch. E aqui eu posso colocar um system out. Conectado com sucesso. E aqui eu vou colocar um erro. Erro ao... Pode ser simplesmente, não. Pode ser o... Pronto. Só isso. E aí a gente sabe se a gente conseguiu se conectar ou não. E aí, tudo que é responsabilidade da conexão fica lá na fábrica. Né? Então, se algum dia, aí supondo, eu tenho a classe pessoa, a classe cliente, produto e etc. Se algum dia eu modificar alguma coisa na conexão, eu modifico só aqui. Né? Tá, mudou o local, não é mais localhost. Pronto, modifico só aqui. Atualizei o drive, modifica só aqui. Né? Então, fica mais simples fazer essa conexão. E também, como a conexão é um objeto mais complicado de se criar, né? Tem que especificar o drive e tal, fazer a conexão, tratar os erros. Então, né? Aqui já fica mais simples. Então, vamos lá, vamos testar isso aqui. Shift F6. Então, deu um erro, ó. Erro, tal, erro ao tentar se conectar no banco. E aí, vamos ver qual que é esse erro, né? Deixa eu tentar fazer aqui. Pronto, que aí eu já vejo o erro completo, né?
Ctrl S, Shift F6. Então deu um erro aqui, né? Aqui na linha 26, né? Acho que foi. Sim. Esqueci aqui do login da senha, né? Então eu vou ter o usuário meu é o root e a minha senha é 123. Salvei. Vou botar aqui, Shift F6. Ó, conectado com sucesso, né? Beleza. Ótimo. Tá. Se essa parte funcionou, quer dizer, eu consegui me conectar com a base de dados, né? E aí eu preciso agora fechar, né? Eu preciso agora também fazer as operações e depois fechar. Então eu posso escrever aqui uma função, um método, o método, por exemplo, sair, fechar, alguma coisa assim, porque eu preciso fechar essa conexão. Tá? Opa, coisa errada. Dizer void, sair, não precisa receber parâmetros e vai terminar essa conexão. Então com ponto close. A gente não pode esquecer, tá, pessoal, de sempre que usou um recurso, terminou, liberar esse recurso. Então, no caso do banco de dados, usou o banco, terminou, fecha a conexão, tá? Não dá para esquecer. E aí eu vou lançar. Aí observa, ó, aqui ele lança um SQL exception, né? Eu posso lançar, né? Mandar esse SQL exception para frente, ou eu posso falar aqui que eu relançar o erro, né? Então eu pego esse cara, esse erro, e depois jogo ele para frente, mas usando o meu erro banco exception, tá? Então eu posso fazer aqui um throw new erro banco exception. Então erro ao sair e passo aqui também para, no caso de eu precisar saber onde é que está acontecendo, né? Pesquisar, saber, fazer as análises. E pronto, aí eu lanço este erro aqui, tá? Então tem essas duas possibilidades, tá? Não necessariamente precisa construir esse cara aqui, né? Pode simplesmente lançar SQL exception, tá? É uma possibilidade. Tá, então esses aqui eu vou deixar assim, né? Tanto no método construtor quanto no sair, eu vou deixar esse erro que eu fiz. Aí só para exemplificar, nos outros eu vou lançar o SQL exception, tá? Só para questão de exemplificar. Então aqui eu vou colocar também um DAO.sair. Outra coisa que a gente podia fazer, ao invés de implementar um método sair, eu podia implementar a interface auto-closed, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, essa aqui, ó, closable. Eu podia implementar esse cara aqui. Por quê? Porque aí, no momento que eu faço o try, eu já consigo instanciar um objeto, né? E quando o try terminar, ou acontecer um erro, aí ele já chama o método close, tá? Automaticamente. Então essa aqui seria outra possibilidade. Mas deixa isso para outra aula, não? Vou usar esse site aqui mesmo. E aí vamos lá, vamos implementar então agora. A gente viu, né? Isso aqui está funcionando, né? Ó, Shift F6. Funcionando, beleza? E aí vamos fazer agora então o criar pessoa, tá? Então observe, eu recebo uma pessoa como parâmetro e não preciso retornar nada, tá? E aí eu vou desacoplar, observe, lá quando eu for utilizar, lá no meu servlet, ou na classe onde eu for utilizar, na função main, eu tá totalmente desacoplado a classe pessoa da forma como eu vou salvar isso em alguma base de dados. Tá? Então a classe pessoa não sabe como é a persistência dela, né? Nem se importa. Na interface também, não preciso mudar nada. Então se algum dia eu precisar modificar isso, eu vou mudar ou vou só reimplementar a classe DAO, né? Só essa aqui, né? Então, não, eu quero que agora implemente com XML. Mudo só essa classe aqui, tá? Do DAO. Não preciso mexer na interface nem na classe pessoa, né? Nem no modelo
e nem na interface, só aqui. Então, beleza, vamos lá. Criar pessoa, eu vou precisar de um preparate statement. Então, eu vou ter aqui preparate statement. Lembre-se, tem um statement, mas a gente evita utilizar, tá? Na outra aula, como falei de JDBC, existe o statement, né? Só para saber que existe, mas na prática, vamos usar sempre preparate statement. Então, vou chamar ele aqui de PS, de preparate statement, recebe com ponto, preparate statement, aqui. E aí eu vou ter um insert na tabela pessoa. Lembre-se lá, ó, eu estou usando esse cara aqui, essa tabela pessoa, que tem código, nome e idade, sendo que o código é autoincremento. Tá? Então, inserir na tabela pessoa os valores, né? O primeiro valor vai ser null. Por quê? Porque é o código e o código é autoincremento. Aí depois, 2 pontos de interrogação, sendo que o primeiro ponto de interrogação é o nome e o segundo ponto de interrogação é a idade. Né? Esse cara aqui é o parâmetro 1, não, perdão. Esse cara aqui é o parâmetro 1 e esse segundo ponto de interrogação é o parâmetro 2. Tá? Então, eu vou falar assim, ps.set, e aí set o quê? O primeiro ponto de interrogação é com relação ao nome, então setString. SetString, então vai ser o primeiro ponto de interrogação. E o que vai ser a string que eu vou colocar aqui? p.getNome. Esse p, a pessoa aqui que eu estou recebendo como parâmetro. Depois o ps.set. Aí o segundo ponto de interrogação é um inteiro, né, a idade. Então set int. E aí vai ser o segundo ponto de interrogação. E aqui eu vou colocar o p.getIdade. Depois eu vou dizer ps.execute query. Execute query não, execute update. Execute query para quando eu for fazer o select. E pronto, posso fechar o preparate state. Acho que só isso, né? Aí trato o erro. E aí, aqui eu vou fazer assim, eu vou lançar, né? Vou relançar esse mesmo erro aqui. Aconteceu o erro e eu lancei ele para... Ah, então não é preciso disso, ó. Coisa diferente. Eu vou só lançar esse erro. Ah, tá, mas aí tem um problema, né? Se eu falo aqui que eu vou lançar um erro, a minha interface tem que estar falando isso também, tá? Então aqui, ó, eu vou lançar um SQL exception. Vou colocar isso aqui, vou colocar aqui também. Tá? E aí sim, aí eu posso fazer isso. Pronto. Lembrando, né? Poderia usar dessa forma aqui, né? Esse erro que nós criamos. Mas só para ficar diferente, para a gente, né? Eu vou usar aqui, então, o SQL Exception. Tá? E aí, salvar, então. O que está acontecendo aqui? Não é isso que eu quero. Assim mesmo. Beleza, vamos testar? Então, ó, certo, eu vou criar uma pessoa, mas esse cria pessoa recebe uma pessoa como parâmetro. Né? Então, eu vou vir aqui, antes de sair, né? Então, vamos dizer assim, eu vou ter uma pessoa, P, recebe new, pessoa, aí eu digo p.set, nome, e aí vai ser o nome, um nome que não tem aqui,
José, p.set idade, aí o José tem, por exemplo, 40, e aí sim eu falo, ó, dal ponto, cria pessoa, e passo o p como parâmetro, né? E aí aqui eu vou ter também o SQL Exception, né? SQL Exception. Então pronto, Ctrl S, vamos testar para ver se funcionou. E depois aqui eu vou dizer assim, System Out, saiu com sucesso. E aqui, inserido com sucesso. Beleza. Shift F6, só voltando aqui, ó. Se eu der o Select, ó, só tem isso aí, né? Pedro, Maria, Tadeu e Ana. Então, Shift F6. Então, beleza. Inserido com sucesso, né? Vamos voltar aqui, ver se foi inserido mesmo. Ó, tá lá, o José com a idade 40. Né? Beleza. Aí eu vou comentar esse trechinho de código aqui. E vamos fazer o... listar todos, tá? Vamos vir para cá, tirar isso daqui. Então eu vou ter observe, vai retornar uma lista, né? Então eu vou ter aqui um array list, que é a implementação da lista. Então eu vou dizer um array list de pessoa. Eu posso dizer assim, pessoas, conjunto, grupo, vamos chamar de grupo. Recebe 1000 array list. Beleza. Aí eu vou criar um preparate statement, semelhante aqui. Criar o preparate statement, fazer um select. Pessoa. Vou lançar o erro aqui, já para parar de ficar mostrando isso aqui. Aí depois eu vou fazer um execute query, lembrando que o execute query retorna um result set, né? Execute query, aí ó, ele retorna o result set. Então eu vou guardar, eu vou criar aqui um result set. E aí observe na hora de importar o correto, tá? Esse aqui, ó, JavaSQL, interface. Então, result set, vou chamar ele aqui de RS, beleza? Aí lembre-se, eu faço um laço, enquanto tiver alguma coisa, um próximo elemento, né, uma próxima linha no result set, eu faço alguma coisa. Que coisa é essa? Pegar o nome e a idade. E o código também, né, get. Então eu vou usar o getInt para pegar o código. Aí eu posso fazer assim ou passar um inteiro. Né? Lembrando que esse inteiro vai ser assim, ó. Esse cara é 1, 2, 3, né? A coluna 1, coluna 2, coluna 3. Se eu for usar números inteiros. Ou coluna código, coluna nome, coluna idade. Então as duas formas ficam corretas, tá? Então vou deixar já o código aqui. Então, código. E aí eu vou pegar esse código, beleza. E vou fazer o que com ele? Eu vou colocar dentro da pessoa. Então vou declarar aqui pessoa. P recebe new pessoa. Aí eu digo p.set código. E aí coloco isso aqui. E a mesma coisa para o restante, né? p.set idade. Então eu vou falar rs.get int. E aí idade. E depois p.set nome. E aí rs.get string. E especifico aqui que é o nome. Feito isso, insiro na lista, né? Então, grupo ponto add
e aí inserir a pessoa. Quando eu terminar o laço, terminou tudo, eu retorno a pessoa, o grupo. Pronto, feito. Beleza? Vamos testar, ver se isso aqui funciona. Então eu vou vir aqui, vou definir uma lista de pessoa, que eu vou chamar aqui de pessoas. Pode ser grupo também, tanto faz. Aí o que ele vai receber aqui? Ele vai receber o DAO, ponto, pega pessoas. Pronto, aí aqui eu faço o laço e mostro. Né? Então, para cada pessoa dentro do array pessoas, eu vou mostrar. Então, eu vou mostrar a pessoa. E aí, esse pessoa aqui, eu vou escrever um toString para ele também, que ele facilita lá, né? Então, vou inserir um código, vai ser o toString, beleza? E pronto, vou deixar dessa forma que está aqui mesmo, tá? Então, salvei, vamos voltar aqui. Aqui está falando que está pessoa. Continua falando que está errado, pessoa P, do array pessoas. E aí, deixa eu ver aqui. Não precisa disso não, tá? Pode deixar assim. Deixa eu executar isso aqui, ver se funciona. Não, então peraí, só um segundo. Tá. Aqui eu acho que nós vamos fazer um laço normal. Igual a 0 e menor do que o tamanho da lista. Mais. E aí a pessoa no índice I. Pessoas no índice I. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pessoa no índice I não, perdão. Isso. Pegar a pessoa no índice I. Isso, vamos testar? Shift F6 pra gente ver se funciona. Não tá lá, né? Com o Pedro, Maria, Tadeu, Ana e o José, que foi o último que a gente inseriu. Beleza? E aí, vamos fazer agora, então, o pega pessoa, onde eu especifico um código e consigo pegar a pessoa. Lembre-se, o que vai identificar a pessoa pra gente é a chave primária, nossa, vai ser o código. É possível fazer diferente, por exemplo, pegar a pessoa pelo nome? Sim, só que lembre que o nome não é chave primária. Se ele não é chave primária, então eu posso retornar mais de uma pessoa. Só que aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso mesmo, né? Não é único e não é chave primária, então, mesmo que, se eu tentar pegar pelo nome, eu tenho que retornar uma lista. Se eu tentar pegar pela idade, também tem que retornar uma lista. Agora, se eu for pegar pelo código, eu retorno uma única pessoa, tá? Porque a chave é único, chave primária. Então, vamos lá, vamos fazer então pega pessoa. Vou botar aqui, vamos lá. Aí eu vou colocar a interface, que eu não tinha colocado naquela hora, né? Então eu vou ter um public pessoa, vou retornar uma pessoa, pega pessoa no singular e recebe um código. E também vai lançar um SQL exception. E eu já vou colocar aqui também public o remover pessoa, o deletar pessoa.
tá? Vamos colocar aqui, void deletar pessoa e recebe também um código como parâmetro. Recebe um código, se esse código existe, deleta a pessoa, tá? Pronto, então vai ser isso aqui, eu vou implementar essas duas. Depois ainda fica faltando o editar também, tem que fazer a mesma coisa. Vamos já colocar aqui. Editar pessoa. Só que aí o editar ele não recebe só o código, ele já recebe uma pessoa inteira. Uma pessoa tanto com código, com nome e com idade. Por quê? Porque vai ter que modificar o nome e a idade da pessoa. Né? Então vai ser uma pessoa P. Né? Aqui no deletar, por exemplo, a gente até pode sobrecarregar isso aqui. Ó. Eu já acho que fica mais fácil até para vocês entenderem. Então eu vou ter um deletar pessoa que recebe um código e vou ter um deletar pessoa que recebe a pessoa inteira. Tá? Então vamos fazer das duas formas. Um deletar pessoa pelo código e um deletar pessoa recebendo o objeto pessoa. E o pega pessoa. Vamos lá. Tá? Ó, e todas as outras, se precisar fazer qualquer operação que envolva acesso a banco de dados, a base de dados, você vai fazer na classe DAO e a interface vai ter os métodos que você vai implementar lá na sua classe. Tá? Então aqui agora ficou errado, né? Precisa implementar esses métodos. Então tá aqui o pega pessoa, os dois deletar e o editar. Pega pessoa, vamos lá. Vai ser semelhante... Vou deixar essa função main no final, tá? Fica mais simples pra gente encontrar. Opa. Vou deixar aqui no final. Então o pega pessoa vai ser semelhante aqui ao que a gente já tem no pega pessoas. Mais ou menos isso aqui. Então já vou copiar lá, colar aqui. Mas aí eu não tenho uma array list, tá? Não tenho. Vou selecionar a pessoa onde o código foi igual, aí o ponto de interrogação. O que vai ser esse ponto de interrogação? Preparate statement, ponto set int, porque o código é inteiro. O primeiro ponto de interrogação vai ser o quê? O código. Né? Aí sim, executo o execute query, guarda o resultado no result set. Como o código é chave primária, quer dizer, ou se a pessoa existe, o result set vai ter um dado, só uma linha. Se a pessoa não existe, aí não tem linha nenhuma. Né? Então aqui não precisa ser um while, basta ser um if. Tá? E aí eu pego a pessoa, defino o código e tal. E por fim, return a pessoa. Se não, não existe a pessoa. Poderia até lançar um erro aqui, né? Ou retornar nulo, aí fica a escolha aí, tá? Então é isso, né? Só lembrar a única diferença é setar, né? Definir o código, né? Que é esse ponto de interrogação. E aqui não precisa ser o while, apesar de que, se for o while, funciona do mesmo jeito. Mas não precisa, porque ou é uma vez ou é nenhuma vez que vai fazer isso aqui. Vamos testar? Então eu vou colocar aqui embaixo. Vamos colocar assim. Pessoa de código. Então vamos supor, eu vou mostrar aqui a pessoa de código 3. Né? Então, system.out.print. E aí eu vou dizer DAO. Pega a pessoa. E o código dela vai ser o código 3, que é o que eu quero mostrar. Vamos ver se vai funcionar. Shift F6. Ó, pessoa de código 3 é aqui, ó, código 3, né? Tadeu. Sim, vamos fazer agora o deletar. Vou fazer esse deletar aqui. Então o deletar vai ser o seguinte. Vai ser parecido com este cara aqui, ó, com cria pessoa.
Então, eu vou copiar aqui. Vamos vir aqui para deletar. Então, não é insert, é um delete. E aí eu vou definir, vou tirar isso aqui, deixa eu tirar isso aqui. Isso, vai ser isso aqui. Então, eu vou delete from pessoa, onde o código seja igual ao ponto de interrogação. Então, aqui eu vou dizer get. Opa, get código não tem um P aqui. Aqui vai ser o código e vai ser o primeiro ponto de interrogação. Pronto, só isso. Então, eu vou deletar a pessoa onde o código foi esse código aqui. E aí pronto, executa e pronto. Isso, só isso, né? Vamos testar? Aqui eu mostrei a pessoa de código 3. E aí... vamos remover, né? Vamos colocar aqui. deletar pessoa. E aí eu vou remover a pessoa, por exemplo, vamos ver aqui. Pessoa de código 5, José. Vamos ver aqui, 5. E aí eu posso mandar listar de novo. Não precisa listar de novo, não. Eu mostro lá no terminal. Então, Ctrl S, Shift F5. Opa, perdão, Shift F6. Ok, vamos vir aqui, selecionar. Ó, removeu a pessoa de código 5. Né? E aí o outro deletar, esse deletar aqui, vai deletar uma pessoa. Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu já tenho esse deletar aqui pronto, eu posso simplesmente fazer assim, ó, deletar pessoa e passo o p.getCódigo. Ficou muito simples, né? Só isso. E aqui, como é que eu usaria isso? Deixa eu comentar essa linha aqui. Eu faria aqui uma pessoa. Deixa eu ver aqui. Já tem uma pessoa aqui. Eu não vou nem instanciar ela. Então, eu posso dizer aqui, pessoa.set código, e aí eu especificar código 4. Poderia ter nome, poderia ter idade, mas não importa. Por quê? Porque eu comparo a pessoa pelo nome, né? Lembra lá da nossa classe modelo. A comparação aqui vai ser pelo código. Né? Então, o importante é ter código. Podia ter nome, sim, podia ter idade, mas o importante é ter código. Aí, feito isso, deletar pessoa, passo o P comparando. Só isso. Né? Então, eu vou deletar a pessoa que tem o código 4. Shift F6. Beleza, não deu erro nenhum. Vamos fazer o select aqui de novo. Ó, removeu o cara que tinha um código 4. Tá? Vou comentar isso aqui. E fica faltando o editar. E o editar eu não vou fazer, tá? O editar vai ficar de exercício para vocês. O restante está pronto. Então, exercício para vocês, valendo a frequência da aula de hoje, é resolver fazer o editar pessoa, tá? Então, você implementa ele aí, testa, funcionou. Aí, depois você precisa me mandar só o código específico desse cara aqui, desse deletar, tá? Não precisa mandar tudo, não. Beleza, né? Supondo que nossa classe DAO tá toda feita, e aí, então, a gente conseguiu seguir isso aqui, né? Nós fizemos o modelo, fizemos a interface, fizemos a classe, né, que implementa, e tem lá nossa funçãozinha main aqui para poder testar. Essa função main pode ser o nosso servlet, pode ser no JSP, ou pode ser qualquer outra coisa, né? Então, vamos testar aqui, usando o DAO, só para fazer vou fazer só o insert, o inserir, o criar a pessoa, e fazer também o listar, usando lá um servlet, tá? Só para a gente testar isso aqui direitinho. Então, eu vou aproveitar esse index aqui, fazer um formuláriozinho. Então, vai ser aqui um inserir. E aqui dentro eu vou ter
um input type text, que eu vou dar o name para ele de nome. Podia fazer isso aqui também, pessoal, usando Ajax, tá? Dá para fazer do mesmo jeito, né? Mas só para ficar mais simples, vou fazer aqui usando... Aqui, já criando um formulário aqui, fazendo direto aqui para ficar mais simples. Number. E aqui a idade. E aí eu já vou colocar aqui um placeholder. Então aqui vai ser o nome. E aqui um outro placeholder. Idade. Aqui o botão de submissão. Inserir. Pronto, vai ser só isso, uma coisa bem simples. Que foi errado, né? Input. Então, quando eu clicar no botão de submissão, ele vai enviar os dados para o inserir, tá? Lá no inserir, vai ser um servlet, e o servlet tanto vai funcionar. Não importa se você vai enviar os dados aqui usando o formulário, ou se você vai enviar os dados usando, por exemplo, Ajax, né? Esse inserir aqui vai funcionar de todo jeito. Então, vou criar aqui o meu... Vou criar um pacote que vai ser os meus controles vão estar aqui. Ou servlet, como queira chamar. Então, vou criar o servlet aqui. O servlet inserir. Ó, lá aqui, o inserir está com I minúsculo, né? Então, eu tenho que vir aqui corrigir, ó, colocar com I minúsculo. Aí aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse daqui. Vou pegar os parâmetros. E aí eu não vou fazer verificação nenhuma, tá, pessoal? Assim, verificar se o parâmetro existe ou não. Não, vou fazer direto aqui. Depois fica como exercício você fazer essas verificações para ver. O nome existe, a idade existe, ver se os parâmetros existem ou não, tá? Então, eu já vou colocar aqui direto. String nome, recebe a requisição.get parameter, nome. Por que nome? Porque tá vindo daqui. E agora fazer o da idade também. String idade. Já vou colocar direto como int. Recebe request.get parameter. Aí vai ser a idade. E aí, lembrando que eu preciso pegar essa idade, transformar ela em inteiro. Né? Aí observe, se o cara não enviou a idade, aí esse cara é nulo, aí vai dar um erro aqui. Então eu não vou tratar esse erro aqui agora não, tá? E aqui eu vou colocar então parse. Beleza. Tendo o nome e tendo a idade, aí eu posso criar uma pessoa. Aí eu defino a idade. O nome. E aí crio o DAO, né? Então vou ter aqui o meu pessoa DAO classe, que eu vou chamar aqui de DAO. Recebe 1000. E aí eu quero inserir, então DAO.cria pessoa. Faço a pessoa como parâmetro e pronto, só isso, né? Bem simples, né, para inserir, né? E aí, por exemplo, não quero usar mais banco de dados, quero usar arquivo XML. O único lugar que vai ser modificado é a classe DAO, tá? O restante não mexe em nada. Aí vamos tratar os erros. Esse cara aqui também. Vou colocar aqui dentro. Vou colocar aqui o SQL exception. Se você quiser ir lá na classe DAO e modificar, né, para tudo lançar só esse erro aqui
ou lançar só esse, aí você fica à vontade, tá? E aqui então vamos dizer out.print erro ao tentar inserir. Pronto. E se esse erro não acontecer, out.print inserido com sucesso. Aqui, o nosso controle, eu chamei aqui de controle, mas ele está fazendo tanto papel de controle quanto papel de view, né? Que aí não é o ideal, né? Mas aí depois, né, lá falando de MVC e tal, aí a gente se preocuparia com view, né? Hoje eu não vou me preocupar com isso não, tá? Mas lembre-se, né, essa parte toda que é view ficaria em outro lugar, não aqui, tá? Então, vamos executar isso aqui, ver se vai funcionar. Ó, por enquanto eu tenho aqui Pedro, Maria e Tadeu. Vou colocar aqui, por exemplo, Joaquim, a idade de Joaquim 30, inserir. Aqui está dizendo que foi inserido com sucesso. Vamos ver se foi inserido mesmo. Ó, tá aí Joaquim. Se eu quiser mostrar os dados, eu poderia fazer, posso fazer até aqui direto, tá? Eu posso vir aqui e já vou até copiar. Opa, cadê? Aqui. Vou fazer isso, ó. Agora eu vou vir aqui, isso aqui. Então, DAO pega pessoas, tem que estar dentro de um bloco try, né? Então, eu vou colocar aqui um try catch aqui. Aqui eu vou fazer diferente aqui. Pronto. Não, posso fazer. Não, minto. Vou desfazer. Deixar daquela outra forma mesmo. Deixa aqui e não, mas todo jeito, não. Todo jeito ficar dentro, né, tem que ficar dentro do try catch. Eu posso fazer assim, ó, né? Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer de novo. Copiar aqui. Aqui então o DAO, beleza. Vou colar aqui. Aí ele acusa esse erro, então eu vou colocar um try aqui. Try. Aqui. E o catch. Aí eu já vou copiar aqui. E ao tentar ler os dados, essa lista de pessoas declara aqui antes e beleza. Aí aqui, só que aí, tá, eu posso mostrar assim, né? Aqui, só que ele vai mostrar daquela forma estranha, né? Do jeito que fizemos lá o toString, ou eu posso mostrar cada um dos dados separadamente, né? Então, vamos fazer assim. Fazer assim. E aí, deixa eu ver aqui.
Ah, não, é porque o P já existe, né? Deixa eu chamar P1. Aí sim eu posso definir aqui P1.getNome. Vamos colocar isso dentro de um parágrafo. Pode ser uma lista, vamos colocar dentro de uma lista. Então, com LI. E eu termino com LI. Na verdade, o LI não precisa nem terminar, tá? O navegador já entende. Então, vou mostrar o nome, aí vou mostrar o espaço, aí vou mostrar p1.get idade e pronto, né? Deixar assim. Antes, eu vou colocar um out.print e aí abro aqui a UL, né? Lembrando que aqui tá, né, bagunçado, eu não estou me preocupando com ao certo com o padrão MVC, né? Porque isso aqui é view, deveria estar em outro lugar. Inicializar aqui. Aqui acho que não tem esse erro, né? Inicializar aqui. Pronto. Beleza, F6. Então, vamos inserir aqui Carlos, idade 52. Inserido com sucesso. Aí não mostrou, né? Posso pegar tudo isso aqui, ó, colocar aqui direto. Porque aí se ele não conseguir pegar, ele mostra aqui, se não, já faz isso aqui. Só que mesmo assim, né, acho que não é esse o erro não. Deixa eu pressionar aqui F12. Tem a UL aqui e não tem dado nenhum dentro, né? Então realmente não conseguiu pegar os dados. DAO pega pessoas, pessoa. Vamos tentar aqui fechar o LI. Mas eu também estou achando que não é isso o problema. Vamos lá, F5. Ele está mostrando a UL, mas não mostra nenhum dado dentro, né? Deixa eu voltar aqui. Se eu pressionar aqui Shift F6, ó, aqui funciona, né? Que é basicamente o mesmo código, só muda aqui. Engraçado, né? Deixa eu tentar aqui. Opa. Aqui eu estou pressionando F5, pessoal, e tem os parâmetros sendo passados aqui, tá? Então, cada vez que eu pressiono esse F5, insere-se, né, os mesmos dados, tá? Mas, vamos voltar aqui, deixa eu ver, não foi isso o erro, não. Opa. Deixa eu ver aqui se não tá... não... Vou colocar isso aqui dentro do parágrafo também. A gente sabe que erro não está acontecendo porque ele está mostrando essas UL. O que pode estar acontecendo é que não tem dado nenhum aqui em pessoas, né? Vai pessoas, pega pessoas. Vamos lá no pega pessoas de novo.
Aqui pega pessoas. Não é problema no pega pessoas, porque aqui funciona, né? Ó, Shift F6. Ó, aqui tá funcionando, né? Então, vamos voltar aqui de novo. Tem pessoas aqui. Aí eu... Ah, lógico, né? Não tem system aqui. Bobeira minha, né? Copiei, colei e deixei esse system, né? Não, system lá pro terminal. Vou voltar lá, F5. Ó, agora sim, né? Aí, né, o nome das pessoas e a idade. Uma outra possibilidade seria colocar uma tabela e inserir as linhas aqui. Mas eu vou deixar assim. Pessoal, então por enquanto é isso. Fica de exercício para vocês fazer o editar, tá? E aí um abraço e até a próxima.